história que a gente tem do nosso irmão lá de Rondonópolis. Vou isso para vocês, mapa, né? Se você pensar lá no Mato Grosso, mas lá tem vários amigos nossos que são aqui do Rio Grande do Norte. Uma família muito querida nossa, os Zé Medeiros, que inclusive é, por acaso, por coincidência, meu primo, por casamento, e eles são da região de Caicó. E um deles lá, certa vez, na época que meu avô era missionário lá, um desses irmãos entrou bêbado na igreja. Ele, na verdade, vou corrigir a história, ele foi evangelizado naqueles momentos de evangelização que a gente fazia antigamente, antes do culto, né? Não sei, a gente fazia, acho que a gente fazia, teve uma época que a gente fez isso aqui no Mossoró. A gente saía no domingo à tarde para sair convidando as pessoas para o culto à noite. Não sei se vocês lembram dessa época. E aí eles estavam fazendo isso e evangelizaram esse indivíduo lá que estava bêbado. Estava bêbado. E aí ele falou, eu vou. Ninguém acreditou, né? Bêbado. Palavra de bêbado na rua, né? Mas ele foi para casa, tomou um banho e foi para a igreja. Provavelmente alcoolizado ainda, né? Não passou tão rápido. E naquela noite ele se converteu, esse irmão, e ele se tornou um missionário mais para frente. Então às vezes a gente acha, né, que a graça de Deus só está para quem é são, né? Mas a graça de Deus, a palavra, muitas vezes impacta aqueles que a gente menos espera. E eu sou um desses. E eu tenho certeza que você se coloca nesse lugar também, dessa pessoa que nunca imaginou talvez estar sentado nessa cadeira hoje. Se vocês forem perguntar, por exemplo, para a Luzia, da história de Luzia, você não vai acreditar, né? Melhor nem contar, né? Para a gente não se decepcionar, né? Mas se contar a história de cada um, vocês provavelmente já ouviram assim, que todo crente é um ex alguma coisa, não é verdade? Já ouviram essa expressão? É óbvio. Se você está aqui e você teve uma vida pregressa, que às vezes a gente tem vergonha de contar, mas a gente teve oportunidade de compartilhar essa semana num pequeno grupo, que as nossas marcas, elas não podem ser apagadas. A sua vida pregressa não vai ser apagada, e nem deve, para que hoje você possa estar fazendo o quê? Lembrando de onde você veio, lembrando que Jesus te curou, que Jesus te resgatou, que a palavra de Deus te trouxe das trevas para o que? A sua maravilhosa luz. Para quê? Para testificar daquele que te tirou. Porque se não fosse assim, não fazia sentido você estar aqui. Se não fosse para isso que Cristo veio, não precisava disso. Não é verdade? Cristo, ele disse, Paulo disse assim, olha, se Cristo não ressuscitou dentre os mortos, então eu sou o mais miserável entre os homens e para nada serve o que a gente está fazendo aqui. Por que Paulo disse isso? Por que Paulo disse que se Jesus não ressuscitou, o que a gente está fazendo aqui não faz sentido? Porque se Cristo não ressuscitou, ele não poderia ressuscitar você e eu. Amém? E foi para isso que ele veio, para nos ressuscitar. E o que eu quero falar hoje, nessa noite, aqui baseado no capítulo 11 de Hebreus, que a gente conhece como a jornada dos heróis, né? Ou como que a gente fala, o hall da fama bíblica, não é verdade? A gente às vezes ouve falar, se está assistindo televisão lá, falando do hall da fama ou da calçada dos famosos lá de Hollywood. O artista vai lá e coloca o nome dele, né? O cara pega a mão lá, pisa, escreve o nome lá. Capítulo 11 de Hebreus é conhecido como essa calçada da fama. Verdade? Quem já leu o capítulo 11? Levanta a mão. Quem já leu o capítulo 11 de Hebreus? Todo mundo lembra como é que começa, né? A fé é o quê? Firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que não se veem. É isso? Ou seja, você está aqui adorando e louvando um Deus que você não vê, mas mesmo assim você está fazendo isso. Por isso que às vezes a gente é chamado de doido, né?
você está falando sozinho. A gente acha que só doidinho fala sozinho, mas a gente fala sozinho, verdade? Quando você está orando lá na sua casa, você está falando sozinho. Mentira, não está não, você está falando com Deus. Por Cristo Jesus, autor e consumador da sua fé. Verdade? Graças a Deus por isso, por a gente poder compartilhar isso. Mas o que eu quero dizer hoje, se a gente for ler, vamos lá, José, eu vou dar trabalho para José hoje, né? O pessoal fala que o José sempre deu pouco no trabalho, ele vai trabalhar hoje, viu? Porque eu vou fazer uma leitura que a gente não vai ler todo o capítulo, porque é muito longo, né? Bem que eu gostaria, né? Mas eu sei que alguns de vocês às vezes vai ficar entediado, aí se a gente ficar lendo, né? Então a gente vai ler de vez bem pausado aí por texto. Vamos lá, José, capítulo 11. Mais para frente, pode passar. Vamos lá para o nosso primeiro herói da fé. Pode passar, José. Quando aparecer o nome aí. Está lá no 12 já. Vamos lá no 11. Cadê? Show? Abel. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Quando nós lemos esse texto, a gente já imagina que Abel era o cara, verdade? Todo mundo pensa assim, não é verdade? Até porque a Bíblia não fala muito da vida de Abel, né? Abel parece que viveu pouco. Mas se Abel estava oferecendo um sacrifício, estava oferecendo sacrifício por causa de quê? De quê? De pecado. Abel era pecador. A gente acabou de falar, Abel era pecador. Né? Tá certo que Abel foi o primeiro churrasqueiro da história, não é verdade? A gente estava brincando, né? Abel foi o primeiro churrasqueiro da história. Eu gosto de fazer churrasco, né? E Abel foi o primeiro churrasqueiro da história. Precursor da festa do bode. Ele estava oferecendo um carneiro, né? Pode ter só carneiro, você pode ter carneiro. Mas ele estava oferecendo sacrifício pelo quê? Pelo pecado. Ou seja, o grande herói da fé, o primeiro da lista da fama, era um pecado. E não é diferente de hoje. Vamos lá para o próximo? Vocês acham que o próximo era Enoque? Aí eu falei assim, quando eu estava preparando isso tudo, eu falei assim, eu vou pegar o pecado de cada um. Mas o Enoque eu não dei conta. Porque o Enoque, praticamente a Bíblia não conta muita coisa sobre Enoque. Mas eu sei que Enoque era um pecador, porque senão Paulo ia estar mentindo, né? Porque Paulo lá em Romanos diz que todos pecaram, separados estão da graça de Deus. Enoque eu sei que pecou, só não conta o que foi, né? Mas Enoque foi levado de modo que não experimentou a morte. Enoque de fato era um cara diferenciado, porque ele foi levado sem experimentar a morte. Ele foi trasladado, ele foi levado aos céus sem passar pela morte. Vamos lá, e é interessante no final, só um pouquinho, José, ele fala assim, mas antes de levar, recebeu testemunho que tinha agradado a Deus. Isso é importante, grava essa última frase aí, tinha agradado a Deus, que a gente vai falar sobre isso. E aí vem um texto que é bastante conhecido nosso: sem fé é o que? Impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e o quê? E que recompensa aqueles que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. Está falando aí que você vai agradar a Deus fazendo um sacrifíciozinho? Está falando que você vai agradar a Deus vindo à igreja? Está falando que você vai agradar a Deus fazendo tudo certo? Está falando que você vai agradar a Deus fazendo alguma coisa? Está falando sem agradar a Deus. Mais do que tudo que você possa fazer, é simplesmente fazer o quê? Crer em Jesus. Quando você crê em Jesus,
essa fé produzida pelo Espírito Santo no seu coração, quando você abre o seu coração para Jesus, ele então pode entrar e crer nele, aceitar o presente que ele nos deu, é a melhor forma de agradar a Deus. Já pararam para pensar nisso? Às vezes a gente fica, vou cantar uma música aqui para ver se eu agrado a Deus, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, mas se você estiver fazendo isso sem fé, esquece, passa do perto. E essa fé, a fé que a palavra de Deus está dizendo aqui, qual fé que é? É a fé que crê naquele Deus invisível, que fala lá no início, aquilo que a gente estava falando, que você está falando sozinho, falando com Deus invisível. Então, quando você crê, quando você louva, quando você canta, quando você ora, e o seu coração está entregue àquele que fez todas as coisas, aí sim é possível agradar a Deus. E esses heróis, assim como todos que a gente vai ver aí, pode passar. Noé, se a gente for lembrar, o que Noé fez depois que desembarcou da arca? Vocês lembram? Você lembra o que aconteceu lá? O que foi o BO que aconteceu lá entre Noé e os filhos dele? Noé, tomou uma cachaça demais, ficou bêbado, ficou pelado, aí os filhos dele viram lá, e aí rolou aquele BO por conta disso, amaldiçoou o próprio filho, e aí veio uma série de consequências. Noé, o cara que era para recomeçar a humanidade, já começou tomando uma cachaça quando desceu da arca. Aí você pensa, é explicado muita coisa, né? Mas Deus tinha prometido, Deus fez uma promessa a Noé. Noé, independente de quem você seja, não vou mais destruir a humanidade com água. Vocês lembram disso? Deus fez uma aliança com esse Noé pecador. Vamos lá, vamos ver cada um aí rapidão. A gente vai ver, Abraão, se vocês lembram, o pai de muitas nações, mas Abraão também teve seus momentos de dúvida, não é verdade? Abraão teve seus momentos em que ele também vacilou. Vocês lembram muito bem que Sara, que recebeu a promessa, Abraão recebeu a promessa, Abraão era para crer e confiar, mas Sara chega no momento e fala: Abraão, não tem como, eu já sendo velho poder ter um filho, então toma aqui Agar, a minha escrava, vai lá, se deita com ela e tem um filho. E daí saiu Ismael. E aí, gente, vocês sabem toda a história, né? Que rolou. Ou seja, Abraão também teve seu momento de desconfiança. Gente, não se ache pior por você ter seus momentos de desconfiança. Quantos nós passamos muitas vezes por desafios e quando você fala assim, não dá, dessa vez não vai funcionar, não adianta, porque Deus não está respondendo. E a gente falou disso também no pequeno grupo, né? Que entre a crucificação e a ressurreição, mesmo hoje a gente sabe, né, que Cristo ressuscitou ao terceiro dia, mas no segundo dia veio o silêncio. Vocês lembram disso? O que teve depois da crucificação até a ressurreição? O que teve? Nada. Não teve nada. Imagina a angústia. Não passou um dia. Beleza. Segundo dia, nada. E aí? Imagina. Vai ser uma eternidade aqueles momentos. Aquelas horas se passavam, minutos se passavam e silêncio. Nada. Quantas vezes a gente não passa por esse momento de silêncio? Nada. E aí a gente age como Abraão. Vou dar o meu jeitinho aqui, né? O Abraão fez foi o quê? Foi dar seu jeitinho. Abraão também é gente como a gente.
muitas vezes passa pelos desafios e a gente perde a fé, perde a confiança e acaba dando o nosso jeitinho. Sara, logo depois, o próximo versículo vai falando justamente de Sara, mulher de fé. Mas Sara fez isso. Quando não deu certo, quando ela viu que o tempo foi passando, ela falando: Abraão, vamos dar nosso jeitinho, vamos resolver esse problema aí. Lembrando também que o mais engraçado de Sara é que Sara riu, né? Você lembra da história? Ela ouve, Sara curiando, né? A conversa. Sara ouve a conversa e ela faz o quê? Ela ri da promessa de Deus por meio do anjo. E aí ele ouve: Sara, você está rindo? Não, espera. Sara também teve seu momento de desconfiança. Logo depois, quem vem depois de Abraão e Sara? Vem o filho, Isaac. Não, Isaac vai dar certo, né? A gente pensa assim. Aí o que Isaac faz? Lá na hora de conceder a primogenitura, de passar para as próximas gerações a bênção, o que ele faz? Ele troca os primogênitos. Só isso. Coisa básica, né? Tinha uma ordem para ser seguida. Tinha uma ordem dada por Deus: olha, você vai passar a bênção para o primogênito. Era assim que era para ser feito. E Isaac vai lá e troca Jacó com Esaú e dá aquela confusão toda. E aí, de novo, né? Mas é uma confusão para resolver. Imagina, se coloca no lugar de Deus. Coloca no lugar de Deus. Imagina esse. Vamos resolver o problema, não é? Vai entrar só você na arca. Aí não é desembarque da arca, gente, manguaça, cachaça. Mas não é possível, gente. Eu achei que eu estava resolvendo o problema. Aí vai lá, não, Abraão vai resolver. Abraão vai. Aí chega lá Isaac, troca os meninos. Né? E mas que confusão é essa, pelo amor de Deus? Aí você pensa, Deus vai chegar uma hora que ele vai perder a paciência, não é possível? Mas Deus não perde a paciência, não é verdade? Se Deus perdesse a paciência, gente, imagina onde é que a gente já está. Imagina você, imagina eu fico pensando por mim. Se eu fosse contar aqui a história toda aqui, era melhor a gente não estar aqui. Mas a gente não estaria aqui, provavelmente, se Deus tivesse perdido a paciência. E assim foi. Eu não vou continuar, mas a gente tem aí a história de José. José também tem seus vacilos. Moisés, a gente lembra muito bem, vai lá e mata o egípcio logo no começo da carreira, da história. Raabe, a meretriz, estava lá em cima do muro, mas ela ajudou, ela fez alguma coisa. E a gente então vai passando de ordem, de pessoa em pessoa, e a gente vai vendo Deus transformando o quê? Histórias. Deus transformando a história de pecadores. A igreja é um lugar de pecadores com histórias transformadas. É disso que a gente está falando aqui. Deus, ele simplesmente pega a sua história, a minha história, e ele transforma essa história. Ou seja, o que a gente vê em Hebreus 11, que a gente está tão acostumado a estudar sobre os heróis da fé, o que eu quero trazer é um outro ponto de vista nessa noite, que não é sobre atos históricos que a gente está falando aqui. Não está falando sobre atos heróicos, grandes feitos, mas sim sobre escolhas. Porque uma coisa você vai ver que é muito característico, é comum de cada um deles, que em algum momento eles tiveram que fazer uma escolha. Abel teve que fazer uma escolha. Imagina você, criador de ovelhas, você foi o primeiro churrasqueiro, mas antes de ser o churrasqueiro, você era criador dos bichinhos, não é? Vocês foram na festa de corte? Alguém foi lá? Tem os bichinhos pequenininhos, bonitinhos, né? Bordinho branquinho. Imagina você pegar um deles e ter que matar. Não é uma escolha difícil? Deve ser uma escolha difícil, né? Eu não tenho um rebanho, infelizmente, né? Mas a gente vê as crianças pensando assim, né? Bichinho bonitinho.
Abel, ele poderia muito bem falar: não, Deus, não vai matar meus bichinhos. Mas Abel escolheu fazer o que era certo. Existia uma ordem para ser feita. Abel foi lá e obedeceu e cumpriu a ordem de Deus. Ele precisou fazer uma escolha. Enoque podia muito bem, dentro daquele todo universo que ele viveu, as pessoas, o meio que ele vivia. Quando a gente vai ler a história bíblica, você vê a história de Enoque, do povo na época de Enoque. Era um povo o quê? Bonzinho? Não, era um povo mau. Mau. Matava só para ver o barulho do tombo. E aí você vê Enoque no meio daquele povo. Enoque andou com Deus. Tanto que ele nem passou pela morte. Hebreus, tem um texto que a gente lê lá no final, no versículo 11, ele fala que, perdão, no capítulo 11, lá no final, ele fala: pessoas das quais o mundo não era digno. Pessoas das quais o mundo não era digno. Provavelmente você conhece pessoas que você falaria: essa pessoa o mundo não era digno desses. Mas essas pessoas fizeram uma escolha, e é isso que eu quero destacar nessa noite para você. De todas essas pessoas, todos eles precisaram fazer uma escolha. Noé podia ter feito uma escolha diferente do que ele fez. Noé poderia muito bem ter ficado com braços cruzados e falado: não, Deus, eu não vou construir essa arca, isso é muita coisa para mim. Imagina Deus falar para você: vai lá e construir uma arca, vai chover. A gente teve um ano aqui em Mossoró que choveu um mês. Se Deus falasse para mim que ia chover em junho, eu não ia crer. Imagina naquela época que não existia chuva na terra. Não existia chuva na terra. Não é que chovia só uma vez por ano, ou uma vez a cada 2 anos. Nunca tinha chovido. E aí vem Deus e fala para você: faz uma arca porque vai chover. Você acha que foi fácil para Noé? Fala: bora, menino, vamos pegar a machete aí, vamos pegar o machado, o serrote, vamos começar a serrar a madeira, vamos começar a construir uma arca, e essa arca tem que caber os bichos tudo. Não, é totalmente fora da lógica pensar um negócio desse. Noé fez uma escolha. Ele foi lá, pegou o machado, o serrote, não sei o que tinha na época, com certeza não era uma motosserra, a bateria Steel. Foi lá, começou lá. Imagina, primeiro pé de pau cerrado por Noé. Bora, vamos começar. Noé teve que fazer uma escolha difícil. Abraão teve que sair da sua terra. Deus falou: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela. Não sei se algum de vocês aqui já teve que sair de longe da sua família. Sabe muito bem quão difícil é essa escolha. Tem que deixar tudo, tem que deixar para trás muitas vezes aquelas pessoas que você ama, a casa que lhe acolhia, né? E você ir para um lugar que você não conhece ainda mais, totalmente desconhecido. Para mim foi fácil vir para Mossoró, porque logo na primeira vez que eu vim fazer concurso, o cara me levou logo para as praias da Costa Branca todinha, e para o corredor cultural, não é top. Aí para mim foi fácil, né? Mas imagina, você ir para um lugar desconhecido, no meio do deserto, no meio do nada, e montar uma barraca. Falar: fica aí, filho, a terra que você vai morar, que você vai habitar, é essa aí, ó. Você olha assim, tem nada. Mas é aí que você vai crescer, é aí que você vai criar seus filhos, é aí que você vai criar seu rebanho, é aí que você vai se multiplicar, é aí que você vai ser pai de muitas nações. No canto não tinha nada. Não tinha nada. Não tinha hospital, não tinha escola, né? Mas Deus fala: vai para esse lugar, que eu vou te mostrar. Simplesmente vai. Abraão teve que fazer uma escolha difícil. Sara teve que fazer uma escolha difícil.
Imagina você, mulher, ter que chegar para o seu marido, quando você já não tem mais esperança, e dizer para o seu marido: vai lá, dorme com a escrava e tem um filho para ela. Pode ser que tenha sido uma decisão errada, mas foi uma decisão desesperadora, provavelmente. Uma decisão que já não tinha mais esperança, pautada em situações que a gente não conhece, o que aquela mulher estava passando. E ele vai e toma essa decisão, mesmo errado, se arrepende, obviamente. Deus mostra, Deus trabalha na vida dela. Não estou dizendo que Sara estava certa, fez, ela errou, mas Deus transforma a história de Sara, Deus transforma a história de Isaac, Deus transforma a minha e a sua história, porque se não fosse lá, né, quando a gente vai ver a genealogia e a história, quando Deus fala assim: e multiplicarei você, e de ti serão benditas todas as nações da terra. Deus estava falando de cada um de vocês. Eu e vocês seríamos abençoados pela escolha de Abraão e Sara, em terem, confiarem no Senhor, esperarem no Senhor e terem Isaac, porque foi dali a geração de Jesus que nos trouxe até aqui, nos trouxe a bênção da salvação. E assim a gente vai vendo a história de cada um. Raabe, uma prostituta que vivia sobre um muro de uma cidade que ia ser destruída. Quem passou na mente de alguém que essa mulher salvaria um povo e assim ainda ia entrar na história de um povo? Provavelmente a gente passa pelas ruas da cidade e a gente olha uma prostituta, e qual é o nosso olhar quando a gente vê? Eu falei do bêbado, né? Parece que eu tenho uma atração para o bêbado. Porque toda vez que a gente sai para evangelizar aqui, a gente sai aqui no Alto São Manuel, aqui na Alameda, nos cantos aqui, quase sempre a gente achava um bêbado para evangelizar. E aí os bebês, tinha um que cantava até os hinos. Quando cresceu na Assembleia de Deus, tocava, pegou o violão lá, tocou uns 4, 5 hinos pra gente. Era bem. Mas a gente olha, a gente muitas vezes olha e a gente fala: isso aí não tem jeito não. Verdade? Provavelmente alguém olhou pra gente e falou: isso aí não tem mais jeito. Mas Deus é Deus que transforma a história. Quando a gente vê, então, foram feitas escolhas, a diferença de cada homem, de cada mulher, que a gente conhece as histórias, não apenas na Bíblia, mas a história de você, a história de cada um de nós. Quando você veio, hoje mesmo, quando você fez o que você teve que fazer uma escolha, não teve? Você poderia ter ficado em casa. Eu nem sei mais o que se faz na televisão, mas podia estar assistindo lá o que está passando. Mas você veio, teve que fazer uma escolha. Você teve que fazer uma escolha. Talvez não foi fácil. A gente sabe da história de alguns que, quando se converteram, o pai deu uma pena. Não é verdade? Você conhece a história de alguém assim? Está aqui? Muitas vezes, quando se converteu, o pai expulsou de casa, a mãe expulsou de casa. O menino, se você virar crente, você pode esquecer que daqui você não entra mais. Teve que fazer uma escolha. Quando a gente olha sobre isso, então, no versículo 13 e 15, Hebreus, capítulo 11, verso 13 e 15, a gente vai caminhando aí no final. Diz assim: todos esses morreram na fé sem terem recebido as promessas. Sabe qual que é a diferença deles para nós? É que nós já recebemos a promessa. Amém? Amém. Se você está aqui é porque você já recebeu a promessa de Deus na sua vida.
Jesus já morreu por você, te dando perdão, te dando a graça e a vida eterna. Então nós já recebemos a promessa. Mas eles não. Eles viram-nas de longe, e de longe a saudaram. Reconheceram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam a oportunidade de voltar. Esse texto me chamou muita atenção, no versículo 15. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam a oportunidade de voltar. Será que muitas vezes a gente não pensa no lugar de onde a gente saiu? Não dá vontade de voltar? O que você teve que abrir mão para estar aqui hoje? O que você teve que abrir mão para você seguir a sua vida cristã? O que você precisou entregar? Quais pessoas talvez você teve que deixar de lado? O que você teve que parar de fazer? O que você teve, qual escolha você teve que fazer para estar aqui hoje? Para ter a sua vida cristã que você tem hoje? Ou se você ainda não fez essa escolha, então começa a pensar em o que você vai precisar deixar. Não estou dizendo que você precisa deixar para você ser crente, pelo contrário. Mas você vai ter que fazer uma escolha em algum momento, e essa escolha pode ser que não seja tão fácil. Mas uma coisa é certa, e eu digo para você: essa escolha, ela vai te levar para outro lugar, para outro patamar, que você talvez ainda não sabe. Talvez alguns de nós nessa noite está passando por esse processo de escolha. A nossa vida é um constante processo de escolha, não é verdade? Quando Jesus disse: se você quer seguir, tome cada dia o que é a sua cruz. A gente às vezes brincava, né, que a cruz era a esposa ou o marido, né? Então a cada dia a sua cruz. A cruz é encruzilhada, é escolha. Eu tenho que todo dia fazer uma escolha. E nem sempre essas escolhas são fáceis e simples de serem tomadas. Mas eu preciso fazer uma escolha todos os dias, porque o pecado está à porta o tempo todo. Não fazer o que é certo está na minha porta o tempo todo. Talvez uma crise financeira, você fala: poxa, tem esse caminho aqui que é mais fácil, tem isso aqui que é mais fácil. Está no seu trabalho, olha, surge uma oportunidade ali, passar a mãozinha ali. De repente surge uma outra situação mais atrativa. Seu relacionamento muitas vezes passa todos os dias numa situação que você fala: eu vou largar esse homem, vou largar essa mulher. Todos os dias a gente faz uma escolha. Mesmo se você não fizer nada, você está escolhendo não fazer nada, mas você tem que fazer uma escolha. E esses homens escolheram viver a fé, mesmo sem receber a promessa. Eles morreram, como diz lá no final do capítulo. No final do capítulo 11 diz assim: o mundo não era digno deles, vagaram pelos desertos, montes, pelas cavernas e grutas da terra. Vagaram pelos desertos. Às vezes você não está nem vagando pelo deserto, nem pelo monte, está reclamando de. Na verdade, a gente reclama muito, né? Mas a gente está aqui bonitinho, dentro de um prédio ar-condicionado. Ontem a gente teve o privilégio de poder fazer um culto na rua. Lembro alguém falou assim, né, durante o louvor: nós temos o privilégio de estar aqui. Porque em outros países, se você fizesse, aliás, se você disser que você é cristão, você é morto.
verdade? E a gente tem o privilégio de botar uma cadeira na rua e louvar a Deus livremente. Isso é um privilégio. E eles não. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas da terra. Todos estes receberam um bom testemunho no meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido, porque Deus havia planejado algo melhor para nós. Deus havia planejado algo para nós. E aí, quando a gente vai para o capítulo 12, portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida proposta para nós. Nós estamos rodeados por uma nuvem de testemunha. A gente sempre fala isso, que atrás da gente tem uma fila olhando para nós, uma fila, uma ruma de gente, né? Uma ruma de gente olhando para nós. E é o que a gente ouviu ontem, não é para ser um fardo, porque o fardo é Jesus que está carregando. Então, quando nós assumimos, é só necessário, gente, você só precisa fazer uma escolha. Só precisa fazer uma escolha. O que ele está falando aqui? Se livra de tudo aquilo que te atrapalha. É difícil? Olha aí para a sua vida. O que está te atrapalhando hoje? Pode ser às vezes um celular, uma rede social, uma pessoa, pode ser um trabalho, pode ser um estudo, pode ser um compromisso que você fez, pode ser, sei lá. Pensa aí, não sei. O que está te atrapalhando hoje? O que te impede de viver o plano de Deus na sua vida? Porque não é para ser pesado. Jesus disse: leva o meu fardo, eu vou levar por você. Meu fardo é leve, meu jugo é suave. Se está pesado, é porque você está carregando coisa que não é para você carregar, para Jesus carregar por você. Não é para ser pesado. Já pararam para pensar nisso? Se está pesado, é porque você está fazendo errado. Que amigo nosso lá, não lembro quem estava falando. Ah, lembrei. Chagas sempre fala assim: o cabra foi apertando o parafuso lá, foi fazendo força e pá, quebrou. Mas quando está difícil demais, é porque tem alguma coisa errada, né? Assim. A seção conserta ventilador. Conserta aí a seção ventilador? Seção conserta ventilador. Vocês nem vão imaginar que seção conserta ventilador, né? Já deve ter tomado um bocado de choque de capacitor. Vocês não sabem muito bem. Você vai mexer no parafuso, né? Não sei se tem alguém que trabalha com mecânica. Mas se está duro demais, é porque está errado. Assim? Às vezes você está torcendo o parafuso para o lado errado. Porque o parafuso do lado da hélice é o contrário, né, César? O parafuso é o contrário, é a rosca esquerda. Se você está apertando, tem alguma coisa errada. Está pesado demais, tem alguma coisa errada. Se o evangelho para você está pesado demais, é porque tem alguma coisa errada. Deus está falando na sua palavra aqui, capítulo 12, ele fala: livra de tudo que te atrapalha e do pecado. Se ele está falando que é para se livrar, é porque tem como, né? Tem como. Que nos envolve, que corramos com perseverança a corrida que está proposta para nós. Podia usar isso aqui como um slogan de prova de corrida por aí. Mas o fato é que é para a gente correr. Ninguém corre quando está pesado. Você já viu algum corredor carregando um saco de fardo para o pessoal? Ou do CrossFit com essas coisas, né?
fardo de Jesus é leve. É como pegar o saco lá de areia e o povo ficar carregando. Uai, mas está vazio. Jesus está falando, meu fardo é leve. E é para a gente correr. Ele está falando, vai devagarzinho, né, Gleice? Não é para ir devagarzinho. Ele falou que é para correr. Porque é para a gente correr com perseverança a corrida proposta para nós. Deus tem uma corrida proposta para você. Deus tem uma corrida proposta para cada um de nós. E Ele fala, essa corrida é leve. Pode ir tendo os olhos, e aí o detalhe, quem corre, você não corre de olho fechado, né? Vocês já viram uma corrida onde tem um cego correndo? Ele vai sozinho? Ele vai com um guia, que a gente chama. Atleta anjo, que a gente chama. Vai com o atleta anjo. Atleta toda, né, que chama anjo, né? Vai levar para a glória. Não o quê? Vai olhando para quem? Quem é o nosso alvo? Com os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Quem é que vai produzir essa fé em você? Jesus. Ele é o autor, Ele é o consumador, é aquele que faz. Quando Ele morreu lá na cruz, no último dia, no último minuto, o que Ele fala? Está consumado. Ele já fez tudo por nós. Não é para você ficar carregando pedra mais não. Não é para você ficar carregando um fardo que não é seu, porque Ele já carregou sobre si as suas dores, as suas feridas, tudo já estava com Ele na cruz. É óbvio, né, gente? Não vai ser, não estou falando que a vida é fácil. Ninguém está falando isso aqui. Mas quando se trata da fé, é para ser fácil. Porque Jesus, Ele disse, eu carreguei com você essa fé. Você simplesmente tem que fazer uma escolha todos os dias. Eu vou seguir a Jesus. Eu vou seguir a Jesus. Eu vou só obedecer. Só obedece. É simples. Você não precisa estudar teologia para entender isso. Você não precisa fazer um curso para isso. Para quê? Para obedecer, para fazer uma escolha certa. É só você pensar todo dia. O que você vai fazer? Você tem uma escolha. Se Cristo de fato te libertou, te resgatou, você tem a capacidade de fazer a escolha. Se você falar para mim, Natanael, esquece, eu não tenho condições de fazer escolha, eu não sei fazer escolha, eu não tenho forças, então eu vou te falar, meu amigo, entrega a sua vida para Jesus. Entrega a sua vida para Jesus. Porque é o Espírito Santo de Deus que vai te capacitar a fazer escolhas assertivas. Saber fazer uma escolha. Se você está passando por esse desafio, eu não consigo fazer, então entrega a sua vida para Jesus. Entrega hoje. Porque um dia eu passei por essa dúvida, e eu falava assim, eu não consigo me libertar do pecado. E aí veio a palavra de Deus e disse assim, se vocês ainda são escravos do pecado, então Cristo não te libertou. Se você não consegue fazer uma escolha, significa que você é escravo do pecado, e Cristo não te libertou. Então, se você está passando por essa dúvida, está passando por esse desafio, você acha que não consegue fazer a escolha, então coloca o joelho no chão, vai orar, vai pedir, Deus, me liberta de uma vez por todas da escravidão do pecado, porque você já me libertou lá na cruz, então opera esse milagre na minha vida hoje. Faz isso por mim. Porque é isso que os homens da fé, os grandes heróis da fé, pecadores como eu e você, fizeram uma escolha. Eles entregaram sua vida a Deus. Eles simplesmente entregaram. Eles tiveram fé. A fé simplesmente de entregar, de fazer uma escolha. E fé se trata disso, de fazer escolhas. Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que fora proposta, Ele suportou a cruz. Ele venceu a vergonha, ao desprezar a vergonha, aceitou-se à direita do trono de Deus e nos libertou, para que nós pudéssemos viver livres hoje, livres para fazer escolhas assertivas, livres para viver a fé, para viver a corrida que nos está proposta. A vida não é de pessoas perfeitas ou de heróis. A vida cristã
é feita de gente como a gente, de pecadores que simplesmente fazem escolhas todos os dias de viver a fé, para que a gente possa viver esse caminho para a eternidade, para que a gente possa revelar a eternidade em nós. Esse é a nossa missão, a nossa corrida, e revelar em nós a vida eterna. Que o Senhor possa estar nos abençoando com essa palavra, que o Senhor possa estar complementando no nosso coração a mensagem dessa noite. Vamos ter uma palavra de oração? Deus, nós te louvamos, porque podemos estar aqui te adorando, te servindo, te glorificando de forma livre, de forma, Deus, que nós possamos ouvir a tua palavra e colocar os nossos corações ao Senhor, e poder sentir a tua presença, e poder adorar ao Senhor, o Deus invisível, mas no invisível podemos sentir a sua presença em nós, que o teu Espírito em nós possa, Deus, estar falando, convencendo os nossos corações, possa estar transformando a nossa realidade, transformando a nossa história, que assim como os heróis da fé, ó Deus, tiveram desafios, passaram por dificuldades, lutaram, mesmo sem ter passado, eu recebido a promessa, nós já recebemos a promessa em Cristo Jesus, e nós podemos, ó Deus, hoje estar presentes aqui, ouvindo essa palavra que foi completa, foi encerrada na Bíblia, ó Deus, e nós podemos tê-las nas mãos, podemos ouvir a tua palavra, podemos compartilhar, podemos testemunhar de tudo aquilo que o Senhor fez na história da humanidade e tem feito até hoje na vida de cada um. Que a tua graça, o teu amor, a tua paz, a tua misericórdia esteja conosco todos os dias das nossas vidas. E que ao sair daqui nessa noite, Deus, a tua palavra possa encher os nossos corações e a gente possa descansar em paz. Possamos estar começando uma semana cheia do teu amor, fazendo escolhas, decidindo, assim como os heróis da fé fizeram, Deus, pecadores, Deus, pessoas sujeitas às mesmas paixões que nós, Deus, mas fizeram escolhas e que a gente possa também sair daqui e fazer escolhas que mudam o rumo da nossa história. E se alguém aqui nessa noite, ó Deus, que o Senhor conhece o coração de cada um, ainda não entregou sua vida a Jesus, que o Senhor possa estar tocando, Deus, que essa palavra possa complementar o seu coração e que ele possa escolher por Jesus nessa noite, em nome de Jesus. Nós, Deus, como igreja, conciliamos todas as coisas, porque o Senhor disse: aquilo que for ligado no céu será ligado na terra, e que a gente possa, Deus, compartilhar, viver a bênção, viver vidas transformadas, vidas reconciliadas com o Senhor. Cuida, Senhor,